Vamos lá, rotineiros e rotineiras, sejam bem-vindos ao nosso canal de desenvolvimento pessoal. Hoje é sexta-feira, é dia de quadro rotina. Prazer, meu nome é Tatiane, se você está chegando agora, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós falamos sobre sucesso dentro da rotina, ter uma rotina equilibrada. Esse quadro rotina, especificamente, ele é elaborado semanalmente. Toda sexta-feira eu trago aqui uma técnica, um pensamento, algo para você elevar a sua rotina, para que a gente desenvolva uma rotina realmente extraordinária. Não é uma rotina comum, uma rotina qualquer. É aquela rotina que realmente te faz feliz, te faz maior. Certo? Vamos junto? Hoje eu quero falar sobre um tipo de rotina específica que realmente faz a diferença. É a nossa rotina mental. Eu quero primeiro te perguntar, qual é a sua rotina mental? Como assim, Tati? O que você coloca para fora? Qual é o seu padrão de comportamento? O que você pensa, por exemplo? A primeira coisa quando eu chego para você e te critico ou falo uma frase que você não gostou. Qual é o seu padrão mental? Normalmente tudo começa aqui dentro. Antes de você reagir fisicamente ou corporalmente, você pensou, você agiu mentalmente. Por isso que a nossa rotina mental, qual é o padrão? E, claro, a nossa rotina mental, ela vai além. Poxa, Tati, eu sou positiva, eu sou uma pessoa muito para cima, eu sou uma pessoa um tanto quanto negativa, otimista e, né? O que você coloca como padrão no seu dia a dia para você? E sim, quando eu acabei de falar isso, o que você coloca como padrão é você. É você que determina o que você vai pensar. Você fala, Tati, mas acontece, eu simplesmente o sentimento vem, toma conta e... Mas você pode gerenciar isso, dominar isso. E é exatamente isso que eu quero te provocar. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar exatamente esse padrão mental. Você fala assim, Tati, toda vez que, por exemplo, alguém vem impor alguma coisa para mim, eu penso isso, eu penso dessa forma. Toda vez que alguém vem, por exemplo, me agradar, eu penso dessa outra forma. É claro que você não precisa falar só coisas negativas, né? Eu comecei falando, e normalmente nós trabalhamos muito no negativo, mas, claro, quais são as suas rotinas positivas também, mentais, ok? Então, identificar, esse é o primeiro passo. Uma vez que você chegou, você identificou, e se possível, você coloca no papel. Você fala, olha, situações que são situações agradáveis, começa fazendo coisas positivas, coisas gostosas. Situações agradáveis, eu costumo XYZ. Eu vou dar um exemplo meu. Eu cheguei em casa, eu não tinha nenhum compromisso. Eu fui pegar meu filho, eu não tinha nenhum compromisso depois. E normalmente, qual é o meu padrão? Eu marco inúmeras coisas para poder fazer. E naquele final de tarde, eu sempre vou buscar no final de tarde, não tinha nada. A gente podia fazer o que nós quiséssemos. Daí, de repente, começou a fluir, eu cheguei com meu filho, ele falou, nossa mãe, você está tão boazinha comigo. Aquilo me deu um alarde. Eu falei, caramba, por que será que eu estou boazinha com ele? Provavelmente eu não notei, mas ele me deu um feedback bacana. Eu falei, vamos parar, vamos analisar. E às vezes às vezes não, a maior parte do tempo, as pessoas ou as coisas ao nosso redor nos dão esse feedback. Você fala, como eu vou identificar, Tati? Preste atenção nas pessoas, tá? Nós estamos no primeiro passo, padrão identificar, ok? Nessa historinha, ele me deu um alarde, ele falou, poxa, você está tão boazinha. E eu entendi que o fato de eu não ter um compromisso depois me deixava menos estressada, então eu cobrava menos dele e eu ficava boazinha para ele.
Entende? Ou seja, olha que o estresse, né? O estresse do compromisso, tá? Aquele estresse normal do dia a dia, acarreta na nossa vida. E muitas vezes nós não percebemos isso. É fantástico como nós não entendemos os nossos padrões mentais. E incrível que nós executamos as mesmas rotinas. Então a primeira coisa é identificar. Dá uma olhada quais são os padrões mentais e escreve. É claro que você não vai conseguir escrever isso de uma vez, falar, vou sentar e vou escrever, Tati. É claro que você não vai conseguir identificar tudo de uma vez só. Mas coloque um papelzinho e deixe esse papelzinho à sua disposição. Durante uma semana, foca nisso. Toda vez que acontecer uma situação, opa, vai lá e escreve como você se sentiu, qual foi a situação e pá. Segundo item, uma vez catalogado, você vai chegar e falar assim, nossa, ok, então são esses meus padrões. E agora? Qual que eu gosto? Qual que é bacana? E qual que eu não gosto? Vamos categorizar. Segundo passo, coloque em categorias, coloca aqui, vamos determinar aquilo que eu vou seguir com aquele padrão e qual padrão que realmente, olha, não importa onde veio esse padrão, mas eu não gosto. Então eu vou eliminar da minha vida. Coloca lá, decide o que você vai manter e o que você vai eliminar. Claro, o terceiro passo é justamente esse ajuste. Nós vamos eliminar esses padrões. Agora vem a parte mais desafiadora. Se você achou que identificar era desafiador, agora é o X da questão. Por quê? Primeiro você precisa se comprometer, certo? E você precisa ter feito a primeira etapa muito bem. Essa terceira etapa vai precisar de seu comprometimento e muito esforço. Por quê? Porque você não vai conseguir eliminar esse padrão de uma vez por todas. Eu não vou conseguir chegar em casa com meu filho toda vez que eu tenho compromisso e ser boazinha com ele o tempo todo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer acontecer a rotina. E aquilo para ele é estressante, naturalmente. E eu preciso, sabendo disso, tornar aquilo menos estressante possível. Isso é só uma situação, um exemplo que eu estou colocando, ok? Um exemplo meu prático para que você coloque dentro da sua rotina os seus exemplos, tá? Identifique os seus exemplos e comece a mudar. O que você faz? O que eu faço? Por exemplo, eu dou 2 recomendações. A primeira é respira. Uma vez que você identificou, tá lá no seu radarzinho. Poxa, toda vez que acontece isso, eu ajo dessa forma. Ok, tá no seu radar. Você tomou a decisão que você não quer mais aquilo. Poxa, eu quero lidar bem com meu filho, eu quero ser legal sempre. Eu não quero gerar estresse para ele. Então, eu vou buscar falar da forma mais apropriada possível, como respira. Por incrível que pareça, isso ajuda e muito. Isso é uma técnica de mindfulness, obviamente, só que isso faz com que a gente esteja mais consciente, para que a gente dê tempo no nosso racional, dá uma equilibrada naqueles sentimentos. Poxa, eu tô tomado pelo estresse, tomado pela raiva, tomado pelo, seja lá o que for. Respira, daí sim, você reflete e coloca em ação aquilo que realmente você ponderou para poder agir. Então, você identificou, você categorizou e você vai começar a eliminar. A primeira vez, provavelmente você vai falhar, porém, persista. Quando você tiver consistência nisso, treinar, você vai conseguir eliminar aquele hábito. Se você conseguir identificar qual é o gatilho que desempenha, que acarreta aquele pensamento, né, aquela ação mental, fica muito mais fácil de você eliminar aquele gatilho. É claro, uma segunda recomendação é pedir ajuda. Naturalmente, nesse exemplo, como eu acabei de citar, eu peço ajuda para ele. Toda vez que eu estou me excedendo,
eu falo para ele, ó, avisa a mamãe, me ajuda. Porque daí eu consigo, né, ter esse feedback. Quando nós temos um feedback, nós aceitamos o feedback, fica mais fácil de você lidar com esse feedback. E funciona. Essas duas táticas são fantásticas. A minha recomendação é que você, se você quer uma vida equilibrada, cuide dos seus hábitos mentais, dos seus padrões mentais. E você pode e deve comandar. Porque apesar de vir à tona sem que você mande, você fala, nossa, mas aparece, Tati, acontece, eu sinto e quando eu fui ver, já foi, né? Mas sim, a resposta é sim, você consegue controlar. Faça esses dois exercícios que eu acabei de propor para você e veja se você não consegue equilibrar a sua rotina. Você vai conseguir, ok? Tudo isso para que você tenha qualidade de vida e se sinta bem com você mesmo, ok? Fica aí a minha recomendação dessa semana e até a próxima, pessoal. Tchau!